Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. O rei Davi, aquele homem poderoso, aquele homem rico, aquele homem que tinha poder, ele encontrou a verdadeira alegria. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E o rei Davi, ele nos mostra que a verdadeira alegria não estava no palácio, não estava nos tesouros, nas riquezas, no poder. A verdadeira alegria que o rei Davi encontrou foi a comunhão com Deus. Vamos ao nosso tema, Salmo 32, a parte 1, a alegria de receber perdão. Nosso texto base está em Salmo número 32, o versículo 1 ao versículo 6. Eu sei que esse estudo, ele tem o endereço certo. Eu sei que este estudo tem a pessoa com a qual o Senhor está falando nesse momento, porque quando o Senhor me direcionou a fazer este salmo, ele disse através da palavra dele para não endurecer o coração. Hebreus capítulo 4, verso 7. Determina a Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi e conforme o que já fora proclamado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu achei interessante o Senhor trazer esse versículo para eu estar falando sobre o Salmo 32. Ainda no Salmo 95, verso 7, diz assim: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. No Salmo 32, nós vemos que é um salmo escrito pelo rei Davi. É um salmo de instrução, de ensino, possivelmente foi escrito num contexto aonde Davi demonstrou arrependimento de ter pecado contra Deus. Muitos dizem que foi pelo pecado dele com Betseba, por tudo que aconteceu com Urias, e Davi ele aprendeu que a verdadeira felicidade dele era estar na presença de Deus. Vamos ver no verso 1 do Salmo 32, que fala sobre a felicidade de receber o perdão de Deus. Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Davi está falando, feliz é aquele que tem sua transgressão, seu pecado perdoado, seu pecado apagado. É um homem abençoado quem é assim. E Paulo ele fala em Romanos capítulo 4, verso 7, como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Nós vemos Paulo citando justamente esse salmo de Davi. E Davi ele nos mostra que felicidade mesmo é ter comunhão com o nosso Deus. E ele ainda fala que a iniquidade, ou seja, o pecado, ele nos separa de Deus, ele traz tristeza, ele traz angústia. E vamos ver através do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha o que o profeta Isaías está falando. Ele está dizendo que o pecado, ele separa o homem de Deus. E quando Davi pecou, Davi ficou separado de Deus. O Senhor, ele não ouve, como diz aqui, ele encobre o rosto de nós, para que não nos ouça. O Senhor espera em nós arrependimento. E o profeta Jeremias, ele nos mostra que o pecado, ele afasta as bênçãos de nós.
Jeremias capítulo 5, verso 25, porém as vossas iniquidades afastaram estas bênçãos de vós, os vossos erros e delitos vos privaram de todos estes bens. Nós precisamos estar sempre olhando para nós, para vermos se estamos fazendo algo que está nos separando de Deus, para vermos se estamos desagradando ao nosso Deus. Mas Davi, quando ele escreve o Salmo 107, ele fala que o pecado traz sofrimento para quem comete, mas também para aqueles que estão junto à pessoa, porque o pecado torna a pessoa endurecida para Deus. Salmo 107, verso 17, alguns embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa de suas iniquidades. Olha que interessante, ficam embrutecidos porque a conduta da pessoa não é conduta de pessoa que tem compreensão de Deus, que tem afinidade com Deus, que tem intimidade com Deus. E Davi sabia que a presença de Deus na vida da pessoa era o que trazia alegria e alegria plena. Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É estar na presença do Senhor que nos faz sermos felizes, porque na presença do Senhor há abundante alegria, porque na presença do Senhor há paz, na presença do Senhor há consolo, na presença do Senhor há segurança. Por isso que o rei de Israel, aquele homem poderoso, aquele homem que podia ter tudo o que ele queria, mas quando ele fez algo errado, que foi em relação a Betseba, ele foi confrontado pelo profeta Natã e ele percebeu que ele errou, e olha, ele errou feio, mas ele se arrependeu. Ele escreveu o Salmo 51, ele pediu perdão ao Senhor, ele pediu para o Senhor apagar as transgressões dele e devolver a alegria da salvação. Salmo 51, verso 1 e verso 12. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga minhas transgressões, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Como é importante estarmos na presença do Senhor, como é importante nós pedirmos perdão ao Senhor e pedir um coração renovado na presença de Deus. Davi, ele sabia que quem tinha poder para perdoar não era o homem, não. O único que podia perdoar os pecados é o Senhor. Salmo 103, verso 3, Davi fala, é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. O próprio apóstolo João, ele nos mostra que é somente o Senhor que tem poder para perdoar pecados. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós possamos estar sempre atentos, que nós possamos entender que quem perdoa pecado é o Senhor. E no versículo 2, Davi, ele chama aquela pessoa que tem os pecados perdoados por Deus de uma pessoa feliz. Salmo 32, verso 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Tem outra versão que fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Não imputar maldade é justamente não tratar de acordo com uma pessoa merece. E quando fala em hipocrisia e engano, está falando aquela pessoa que não é falsa consigo mesma, aquela pessoa que não é sincera. E a gente vê que Davi, ele sabia que Deus se agradava da sinceridade, ou como Deus gosta do
do ser humano sincero, como Deus abomina a mentira, como Deus abomina a pessoa falsa, a pessoa hipócrita. No Salmo 24, verso 3 e verso 4, Davi fala: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E ele mesmo responde, olha que lindo: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É o sincero, é o verdadeiro, é aquele que ama ao Senhor com sinceridade, é aquele que reconhece que somente o Senhor tem todo o poder e somente Ele pode perdoar os pecados. É com sinceridade que nós temos que nos aproximar do nosso Deus, como fala em Hebreus capítulo 10, versículo 22, assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. É como se o autor de Hebreus falasse assim: você pode se achegar diante de Deus, você pode adentrar diante de Deus, mas tem que ser com um coração sincero, tem que ser por fé. Olha, o teu coração, ele tem que estar purificado, e quem purifica cada um de nós é o sangue de Jesus Cristo. No versículo 3 e versículo 4, Davi está nos mostrando que é necessário nós confessarmos os nossos pecados ao Deus Todo-Poderoso. Salmo 32, verso 3 e verso 4, que diz: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como uma seiva em tempo de seca. Olha que Davi está falando enquanto ele estava na resistência para entender que ele tinha desagradado a Deus, que ele tinha pecado contra Deus, enquanto ele estava resistente de confessar, de pedir perdão, de assumir que pecou. Ele estava escondendo seus erros, ele estava procurando olhar aquilo que ele tinha feito contra Deus. Enquanto isso, a alma dele estava sofrendo, enquanto isso, a mente dele, o corpo dele estava sentindo o fardo do pecado e era pesado. Davi fala que os ossos dele estavam envelhecendo, ou seja, ele estava se sentindo sem força, sem vigor, ele estava se sentindo desgastado. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falando: eu pequei, eu não tenho forças para retornar ao Senhor, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos revigora, é o Senhor que nos ajuda. Davi falava que a alma dele estava angustiada porque ele estava sem paz, ele estava vivendo num momento de muita angústia, de muita tristeza. Vamos ver no Salmo 31, verso 10, Davi fala: a minha vida tem transcorrido em aflição, em lamentos, meus anos devido à culpa, minhas forças se esgotaram e os meus ossos se enfraqueceram. Se tem uma arma que o diabo usa contra a pessoa, é o sentimento de culpa, mas o que o Senhor fala? É Ele que perdoa, é Ele que sara as feridas. Salomão, em Provérbios capítulo 17, verso 22, ele diz que o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida, ela consome até dos ossos do corpo todo o vigor. É por isso que nós precisamos entender que quando nós confessamos ao Senhor, pode ter certeza que é Ele que perdoa os nossos pecados, e o Senhor, Ele realmente perdoa. No versículo 5, Davi, ele deixa bem claro que é necessário reconhecer o pecado, é necessário confessar, é necessário falar com Deus. Falar com Deus é conversar com Deus. Salmo 32, verso 5. Eu confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri
as minhas culpas, então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Oh, Deus tremendo, é o Deus que ouve a nossa oração, é o Deus que está atento, Ele está pronto a nos perdoar, Ele está pronto a nos ouvir. Quando Davi fala da culpa do pecado dele, imagina, era uma culpa grande, foi um pecado com crueldade, além do adultério, ainda ele mandou o próprio Urias levar a sentença de morte. Não foi um pecado pequenininho, se podemos dizer assim, mas foi uma culpa pelo que ele fez ter desagradado ao Senhor. O rei Salomão fala sobre isso também em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Tem outra versão que fala que quem camufla o pecado jamais alcança sucesso, mas quem reconhece, confessa e olha só, e abandona, recebe toda a compaixão de Deus, recebe a misericórdia de Deus. Daniel, certa vez, ele aconselhou o rei Nabucodonosor a confessar os pecados dele, mas era confessar a Deus. Daniel, capítulo 4, verso 27. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Olha que interessante, Davi, ele sentiu o perdão de Deus. Davi, ele sentiu a restauração da comunhão dele com Deus. Ele sentiu a graça de Deus na vida dele, o favor que ele não merecia. Ele sentiu Deus cuidando dele. Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Que tremendo você entender. Quando você pede perdão a Deus, pode ter certeza, o Senhor te perdoa, porque Ele é Deus perdoador. E no versículo 6, Davi está mostrando que ele aprendeu com o que aconteceu, com a experiência que ele teve com Deus. Eu fico imaginando Davi aprendendo e reconhecendo que a verdadeira alegria está em ser perdoado por Deus, em ter comunhão com Deus. Salmo 32, verso 6. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Davi está reconhecendo que Deus perdoa, que Deus procura em nós uma oração de arrependimento. E Deus, Ele perdoa aquele que crê nele, aquele que se aproxima dele, que se aproxima crendo que ele perdoa. Salmo 69, verso 13. Todavia eu, Senhor, no tempo oportuno elevo a ti a minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Realmente, a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, o Senhor, Ele nos responde, o Senhor, Ele nos perdoa, porque Ele é um Deus amoroso, mas é o tempo é hoje, e Davi, ele entendeu que o Senhor perdoa aqueles que buscam ao Senhor, e temos que buscar ao Senhor, como Davi fala, enquanto nós podemos achar. Mas Isaías também fala sobre isso. Isaías, capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. É por isso que o tempo é hoje, por isso que o momento é agora. É momento de eu olhar para dentro de mim e eu ver se há algo em mim que desagrada a Deus e pedir perdão ao Senhor. Quando Davi fala sobre o transbordar das águas, seria até uma figura de linguagem, mas mostra que quando viessem as dificuldades, os problemas, as angústias, o Senhor estaria com aquele que se aproximou dele. Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque quem pede perdão ao Senhor encontra o perdão do Senhor, encontra a comunhão com Deus, encontra o amor de Deus. Eu quero concluir a primeira parte deste salmo citando Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento está em sermos perdoados pelo Senhor, porque o preço foi pago e foi um preço muito caro, foi o preço do sangue de Jesus. Romanos capítulo 4, verso 8, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado, porque o nosso Senhor, ele pagou na cruz do Calvário o preço do nosso perdão. Louvado seja Deus! Eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist dos estudos de Salmos. Eu também vou deixar sobre o rei Nabucodonosor, porque quando Daniel aconselhou ele, foi justamente quando Deus tinha mostrado para ele que ele iria pastar, iria comer ervas como os bichos. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.